Nós estamos falando, esse mês, nos grupos dos lares, uns chamam de fogueirinha, outros chamam de estudos na casa, outros chamam de célula. Mas a direção que Deus nos deu, como pastor, como pastores, a apontar nos estudos nos lares, é para a minha casa ser uma benção, a minha vida ser uma benção. Por isso que a pastora, semana passada, pregou sobre Gênesis 17:1. Anda na minha presença e ser perfeito, ser tu uma bênção. Não basta apenas ser uma bênção para mim mesmo. Não basta apenas eu ser uma bênção para quem eu gosto. A exigência, ela é maior. O padrão, ele está acima. Perdoai os vossos inimigos. Se te derem o tapa numa face, vire a outra. A exigência foi grande a começar do Mestre, que na cruz, pregado, olhou para baixo os seus acusadores e disse: perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Faz uma pergunta a seus discípulos: qual mérito há em amar quem vos ama? A exigência, ela é muito maior do que o padrão de ser uma pessoa legalzinha, de domingo à noite na igreja. A exigência é muito maior que isso. Eu não posso crer que da junção de dois gametas, de um espermatozoide de uma pessoa muito diferente, um óvulo com alguém muito diferente, e o espermatozoide carregando ali o XX ou o XY, me fez eu e você, nesse tempo e nesse espaço, para convivermos juntos, sem um propósito maior. Como diz a canção, né? Ninguém explica Deus. Mas um dia, Abraão teve que nascer. Abraão era alguém que era muito pouco provável que pudesse seguir os planos e a vontade de Deus. E hoje, depois de centenas de anos, estamos ouvindo falar desse homem como pai da nossa fé. Na galeria de heróis, o livro de Hebreus cita Abraão como pai da nossa fé. Alguém que na hora que foi chamado, não deixou de negar a Deus nem o seu próprio filho. E é sobre isso que queremos falar um pouquinho nessa noite. Sobre o que estamos nessa manhã. Eu já estou de noite, gente, perdão. Eu explico por que eu ia pregar à noite isso. E é uma exigência que os nossos lares sejam uma bênção. Às vezes a gente cruza até com colegas, com pastores e pastoras. Elas dizem assim: vocês deram sorte com seus filhos. Jonathan, Lu, eu nunca dei sorte com nada na vida. Até búlica que eu jogava, eu perdia. Quem é da minha época aqui sabe o que é jogar triângulo com bola de gude. Eu nunca entrei com 100 e saí com 101. Saía com 70, com 50. Eu nunca dei sorte em nada. Eu acho que se tivesse uma classificação, Fábio, na Telecine, se eu jogasse, eu seria o último. Mas a vida preconiza trabalho. Precisa se trabalhar pela vida. Uma das coisas que eu mais trabalhei na minha vida foi com a criação dos meus filhos. Confesso que com o pastor Tiago eu fui muito duro. Era o primeiro filho, eu era muito novo. E eu queria fazer tão bem que eu fui muito duro. Sobretudo com as notas de matemática na escola. Com o Lucas eu já fui mais maleável, mas não menos exigente. E uma das coisas que eu aprendi com a palavra de Deus, com minha mãe, que aprendeu com meu avô, que aprendeu com meu bisavô, é que eu posso viver com ela, andar com ela embaixo do braço, conhecê-la de cor, lê-la de frente para trás e de trás para frente, e não conseguir conhecer a presença de Deus, mesmo conhecendo a palavra dele.
a possibilidade da gente viver a vida toda dentro de uma religião sem conhecer o Deus que chamou Abraão. Então eu ensinei aos meus filhos a ter temor de não perder a convivência com Deus. Deus nos criou para conviver com Ele. As pessoas às vezes reclamam da desorganização do mundo, do planeta, das coisas que acontecem. Colocam na conta de Deus catástrofes, situações cotidianas. Mas esquece de uma coisa, que não haveria Deus de verdade se não houvesse direito de escolha, até de negá-lo. E quando a gente nega a ausência de Deus, a ausência da presença dele, a ausência do que é perfeito, a ausência do que é concreto, da sua presença e da sua vontade, que é? Qual é o contrário de bom, de perfeito e de agradável? É o que sobra. É o que sobra. Ah, como uma criança nasce aleijada, Deus fez isso. Ah, como... Deus criou tudo muito organizado, gente. E o homem, a sua ganância, vem desorganizando tudo. Aliás, de tudo que Deus criou, a plantinha, a pedra, o vento, o mar, todos eles cumprem a sua função para que foram criados, menos o homem. O homem é o único ser da criação de Deus que teve liberdade entre escolhê-lo ou rejeitá-lo, que não cumpre a sua função, o seu papel. E a gente vê a ganância no que estamos comendo, a ganância no que estamos bebendo, a ganância, um frango. Eu lembro da minha avó criando frango lá no interior de Campo Grande. Você vai em qualquer criadouro, sem citar marca aí, um frango cresce em 3 semanas e meia. Como pode alguém sair de pinto para bater em um frango com 3 semanas e meia? A gente está comendo hormônio. Você bota um frango bonito desse tamanho no fogo, e aí vira um pinto, de tanto hormônio, de tanta água. Depois de cozido, eu olho, ei, eu não comprei isso aí não, Janaína. Tu fez qual? Ela, eu fiz aquele. Deus nos criou com um propósito. E o propósito era, no final da tarde, o casal se sentava. Adão se sentava. E ia buscar, ouvir, compartilhar. E a gente está vivendo nessas 24 horas, que se fosse 48 horas não teria tempo, e diariamente a gente esquece de sentar e os nossos filhos verem. Há pouco tempo eu estava vivendo um desafio com a vida de alguém. Um irmão me pediu para orar por ele, por uma questão, e eu acordava às 3 da manhã para orar. O meu filho se levantou para ir ao banheiro e falou, pai, o senhor está cansado, o que o senhor está fazendo aí? Vai dormir. Uma semana depois, a gente jantando juntos, como foi ontem, o nosso encontro de família, ontem, ele falou para a esposa dele, rapaz, meu pai é um homem de oração. 3 da manhã. Nós somos outdoor para as pessoas e somos um outdoor particular para quem vive com a gente. Quem vive com a gente sabe quem a gente é. É por isso que eu falo muito sobre religião. Os que chegaram depois, nós fizemos um exercício. Quantas religiões nós conhecemos? Adeline, quantas? Só aqui em Jacarepaguá, quantas? Só aqui na Zona Oeste, quantas religiões? Mais ou menos aí, tem mais de 5 religiões? Ah, tem milhões, tem milhões. E quantos evangelhos tem? Evangelho. A Boa Nova. De quem fundou o evangelho? Hein? Quem que disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Quantos evangelhos tem então? Só um, sabe por quê? Porque a religião é o homem querendo buscar Deus da sua maneira. E o evangelho é um só, porque é Deus buscando o homem da melhor maneira possível. Ele tentou buscar homens e quer anunciar ele dentro da nossa própria casa, através da sua presença. Domingo passado a gente falou que, durante muito tempo, a representação da presença de Deus à noite foi o quê? Lembra, Jonathan? Que carregava-se nas costas, alguém tentou carregar no lombo de boi, e aí um filho dele, Uzá, colocou e foi, hein?
A arca. A arca da aliança, durante muito tempo, simbolizou a presença de Deus. Hoje, a arca da aliança somos nós. Jesus disse que seríamos templo do Espírito e da presença dele. Então, onde nós estivermos, no supermercado, no trânsito, na rua, no engarrafamento, na mais alta crise, nós somos a presença de Deus. A nossa casa, ela pode ser um pedacinho do céu, mas também pode ser uma antessala do inferno. Quem decide isso somos nós. Isso não tem nada a ver com religião. Isso não tem nada a ver com estilo de vida. Isso tem a ver com escolhas. Quando eu dou aula de filosofia, eu coloco 2 frases no quadro, na primeira aula. Seja na faculdade, no ensino médio, ensino fundamental não tem. A vida se resume na arte das escolhas. Você pode repetir comigo? A vida se resume na arte das escolhas. A segunda frase é: fazer perguntas certas significa encontrar a metade das respostas. Metade da vida é pergunta, metade é resposta. E a vida só dá resposta daquilo que a gente pergunta e de como pergunta. Não foi o próprio Cristo que disse que o homem colhe o fruto daquilo que ele planta? A gente conhece na Bíblia 3 casas. E em 2 Samuel, 3 tipos de casa no mínimo. No capítulo 6, no versículo de número 12, diz assim: então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor à arca de Deus. Diga, presença de Deus. Foi, pois, Davi com alegria e fez subir a arca de Deus para casa, da casa de Obed-edom para a casa de Davi. Em algumas traduções está para a cidade de Davi. Bem, gente, está aí um exemplo. Casa de Obed-edom, casa de Abinadab, casa de Davi. O que tem a ver isso com escolha? Em primeiro lugar, quando a casa veio dos filisteus, foi para a casa do profeta e do sacerdote chamado Abinadab. Diga assim: casa dos distraídos. Pode-se alguém viver com a presença de Deus na sua casa durante 20 anos e não aproveitar nada? Sabe o que é alguém todo dia se arrumar, vir para a igreja, se ajoelhar ali, rezar ou orar? Ou na igreja, nossos irmãos católicos estão aqui, na igreja católica, ir lá rezar. Sabe o que é isso? E depois, no final da vida, descobrir que fez tudo errado? Isso foi Abinadab. E o pior, anote aí, quem está anotando. E o pior que as nossas escolhas não ferem só a nós. As nossas escolhas são como tsunamis. Elas vão tocando em gerações. E em São João, no capítulo 17, ele ora para aqueles que não vão me ver, mas vão crer. Ele ora por nós. Ele já sabia onde um dia nós chegaríamos. E as escolhas dele, o padrão de escolha dele, foi para que nós olhássemos e disséssemos: o Deus se fez carne, habitou entre nós, sentiu o que é dor, sentiu o que é frustração, sentiu o que é traição, sentiu o que é perder um pai novo, sentiu ser órfão. Para mostrar para a gente que se ele passou, a gente vai passar com ele junto. Ele foi o primeiro a morrer dentre nós, o primeiro a ressuscitar e o primeiro a anunciar que se ele passou, a gente tem força nele. No mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo. Sabe, irmãos, a casa de Abinadab era a casa dos distraídos, porque muitas vezes, até no meio de líderes, como pastores que eu conheço, a pessoa vive da presença de Deus, mas não escolhe em trazê-la para dentro da sua casa de maneira prática. Porque a presença de Deus não só são atos de piedade. Segundo John Wesley, compreende também atitudes de misericórdia. Não adianta nada a gente falar e não viver. A boca até convence,
Mas se vocês saírem daqui e me encontrarem daqui a pouco no Preso Nick, comprando o meu peito de frango para fazer grelhado, então glória aí, Glauciane. Não é mais picanha não, filho. Não é mais aquela fraldinha gorda na promoção, não. Brigando. Cupinha com ela aí, ó. Tocou nela. E eu sacudindo a pastora e brigando. Poxa, o pastor que estava pregando lá, que batizou a minha neta. A boca até convence, mas é o exemplo que arrasta. E é o exemplo que fica. Não sejamos como Abinadab, que ensinou o filho a carregar a presença de Deus no lombo de boi. Que ensinou o filho a cuidar da presença de Deus de qualquer maneira. Colocou a arca fora de casa no outeiro. Não sejamos como Abinadab, em que o filho entrava e saía e não via ele cuidando da arca. Pelo contrário, ele chegou para o filho mais velho e cuida você. O povo sabia tanto quem era Abinadab que levou a arca para o filho dele cuidar. E aí, quando a arca cai, quem coloca a mão? Uzá. Quem era Uzá, filho? O filho mais novo dele. E aí morre ali. Uma desgraça. John White diz que não conhecer a presença de Deus é menos danoso do que conhecer e não viver. A segunda casa é a casa de Davi. Diga, casa do menosprezo. Casa do deboche. A arca estava indo para a casa de Davi. Davi vinha feliz dançando, lembra disso? Davi vinha feliz, alegre. E tinha uma esposa no alpendre do palácio, olhando e dizendo, palhaço, bobo, está dando uma de menino. Parece uma criança. Agora você vê um rei. A própria esposa, chamada Mical. Uma casa onde se estava levando a presença de Deus, mas não havia comunhão. Jesus diz que um corpo subdividido não subsistirá. Eu luto para ficar casado com a minha esposa durante 28 anos. Porque, primeiro, eu sou um homem de palavra. Até que a morte nos separe. Às vezes, uns casais vêm dizer comigo lá dentro do gabinete, pastor, estou pensando em me separar. Eu falei, já comprou o caixão? Porque diz até que a morte separe. Então, está pedindo para morrer. Aí a pessoa já... Esse cara é meio maluco, né? A gente tem que usar uns tratamentos de choque, né? Tem que dar uma sacudida, né? Foi igual um casal de adolescente que numa outra igreja, não essa, veio me contar que tinha caído. Eu falei, machucou? Não, pastor, a gente caiu. Eu falei, mas ralou? Não, pastor, a gente caiu, entendeu? Caiu. Aí eu falei, mas de que altura foi? Não, Ulisses? A gente caiu. Caiu como? Pastor, eu e ele ficamos sozinhos na casa da minha... Ah, vocês transaram, é isso? Tiveram relação sexual? É. Aí eu falei, tira a roupa e faz de novo. Como assim? Tira a roupa e faz aqui na minha frente, eu quero ver como é que foi. Aí o garoto já, eu falei, peraí, estou brincando. Vocês não... A menina falou, mas pastor? Na sua frente? Eu falei, vocês não tiveram vergonha de fazer na frente de Deus? Que tudo vê? Vocês não tiveram vergonha de fazer na presença do Espírito Santo, que nos acompanha em todo lugar? Toma vergonha na cara, conserta a vida, faz tudo de novo e chama o pai de vocês. Tem hora que a gente precisa falar o que tem que ser dito. Por que as pessoas chegam a 300 quilos? Porque tem dentro da casa sempre um facilitador. Quem assistiu esse programa já assistiu. Sabe quem é o facilitador? A pessoa está engordando, colesterol, cria umas bolas de gordura, ou na barriga, de concentração, e tem alguém que diz assim, tadinho, traz 8 sanduíches, não vou falar nem do lugar, não vou fazer propaganda. O último que eu assisti foi isso. O médico teve que separar a pessoa da família. Já viu da mãe? Tadinho. Tem hora que não é tadinho, não. Estou falando alguém que é especialista, é doutora na área. É a própria família, os próprios pais. Ele mesmo.
Muito bom. Você lembra de provérbio que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando crescer ela não se desviar? A pergunta, então, agora eu vou levar. Talvez eu não esteja estendendo o que esse pastor está falando. O que teu filho e tua filha anda comendo? Como é que teu filho e tua filha vê o teu relacionamento com Deus? Como é que os teus filhos vê do jeito que você trata os teus líderes? Como é que teus filhos vê como você trata as coisas sérias da vida? É assim que ele vai ser quando crescer. Ele vai repetir. Ela vai repetir. E aí eu acredito em maldição hereditária aí, cultural. Quando eu vejo algo, e eu vou reproduzir, porque ensina a criança no caminho que deve andar, quando ela crescer ela vai ser igual. Então viver casado, pastoreando, sendo professor, sendo um bom cidadão, é uma exigência. Mas hoje, no politicamente correto, ontem eu assisti no jornal, que num confronto a polícia matou um menino e disse lá que o menino que estava com uma R15 na mão, tadinho. Pastor, você é a favor da pena de morte? Nunca. A favor da morte? Pelo amor de Deus. O único que dá e tira a vida é Deus. Mas eu escolho que se eu estivesse numa faculdade estudando com a caneta e com o livro na mão, eu poderia até receber uma bala perdida. Mas numa proporção bem menor eu poderia ter morrido de tiro. Então, nós temos que olhar a nossa casa não com menosprezo. Ver a pessoa errando, se Davi estava errando, que eu não acho, ele estava muito feliz e cheio da presença de Deus. E aí Mical declara isso. O que aconteceu, Lise, com Mical? Alguém lembra? Ela ficou o quê? Estéril. Sabe o que é esterilidade na antiguidade? Sabe o que a Bíblia fala naquele momento sobre esterilidade? Naquele contexto. Qual era a interpretação? Era uma maldição. Acabou em você a sua descendência. A última casa, diga glória a Deus, ele vai parar de falar. É a casa de Obed-Edom. A casa de alguém como Abraão. Olha só como é que se repete. Que não conhecia Deus, que não tinha nada. Olha o nome do camarada. Ó, Obed significa servo, adorador. Edom, edonita, inimigo de Israel. E ele era geteu. O que é geteu? É um povo levita da terra de Gade, de Rimon. Ele era conterrâneo de um gigante chamado Golias. Daí veio esse camarada. Quando ele olhou a arca e disse a presença de Deus, ele agarrou com tanta paixão, com tanto amor, levou para dentro da casa. Aí repita comigo: a mulher era estéril. Os gados eram estéreis. A vida era estéril. O homem não tinha nada. E de repente a mulher dele engravida. E de repente as coisas começam a acontecer em volta dele. E de repente os filhos dele começam a seguir. Sabe por quê? Porque decidiu tratar a presença de Deus não como terceira na vida dele, não como segunda na vida dele, não como primeira na vida dele. Obed-Edom entendeu que a presença de Deus é única. E ele tratou Deus como um Deus único. Que possamos demonstrar dentro da nossa casa, dentro da casa de onde passarmos, que a nossa casa não é como a casa de Abinadab, dos distraídos, não é como a casa de Davi, em que não havia acordo, só confusão e deboche, e depois continua, né? Não continua? Como é que ficou a casa de Davi depois? O filho estuprou a própria irmã. O filho do meio viu isso, matou o irmão. O outro, chamado Absalom, toma as dores do morto, vai atrás para vingar, trai o pai, tenta tomar o reino de Davi. E aí Davi fala assim: prende ele e traz ele aqui. Eu amo, é meu filho. E aí um guarda de responsabilidade, tipo assim, de confiança do rei, chamado Abner,
persegue ele, persegue tanto, uma luta desenfreada, que ele acaba ficando preso numa galhada pelos cabelos. E aí Abner faz o quê? Mata. E a gente vê Davi gritando, Absalão, 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 Absalão. Sabe por que Davi chorou e gritou? Porque ele sabia que tudo que ele colheu na casa dele foi fruto do que ele viveu. O filho abusou da filha, ele abusou da mulher de um homem. O outro matou o irmão, ele mandou esse homem morrer em frente de batalha. Matou o próprio irmão. Davi até reinava bonito diante do povo. Interpretava bem a seu personagem de rei. Mas dentro da sua própria casa, ele olhava para os filhos e sabia, eles sabem quem eu sou. Eles sabem que eu sou um adúltero. Eles sabem que eu sou um mentiroso. Eles sabem que eu sou um assassino. Davi, diga, um ótimo rei. Um ótimo estadista. Um péssimo chefe de família. Pastor, mas aí não tem jeito para mim? Se Davi tivesse sentado todo mundo à mesa e dissesse assim, olha, papai errou. Não tem mais jeito, papai, no coração de vocês. Mas eu quero pedir uma coisa. Me perdoa, filha. Me perdoa, filha. Me perdoa, filho. Sabe o que a gente não costuma fazer mais? Sentar à mesa para reparar as rugas. Sentar à mesa e comer olhando um para o outro. Sabe? Não é aquele negócio de cada um no seu quarto e escreve no WhatsApp, traz água para mim. É um olhar no rosto. É isso que muitas vezes está faltando nos lares. Olhar um no rosto do outro. Explicar as coisas. Explicar o próprio erro. A gente tinha um trato. Toda vez que a gente brigasse na frente dos nossos filhos, nós íamos pedir perdão na frente deles. Para eles entenderem que até o erro tem conserto. Hoje a gente já está velho para isso, né? Meu filho tem 26, o outro tem 21, está aí. Mas eu continuo praticando isso. Que a nossa vida seja uma vida pautada no que Deus tem para nós e não no que a gente tem para Deus. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós entregamos a Tua palavra. Tu sabe que o papel do pastor é tocar o chofar e levar o rebanho, Senhor, para onde Tu queres. Senhor, eu não sou dono desse terreno, não sou dono desse templo. Eu estou Te servindo aqui como servi na freguesia, como servi em Campo Grande, como servi no Lameirão, como servi, Senhor, no Vilar Carioca. E sabe, Senhor, do meu coração e a paixão que eu tenho por onde eu passo. Mas de forma especial, Senhor, Tu sabes que eu amo esse lugar, eu amo esse povo e oro por eles. E muitas vezes, Senhor, a gente aponta o caminho, como pastor, e ora e sonha, para que as ovelhas, que segundo Tu disseste, que as ovelhas ouvem a voz do pastor e o seguem, o acompanhem. Senhor, que cada casa, a partir desse domingo de manhã, seja trabalhada para que a Tua presença seja única. Que assim como nós receberíamos um governador, assim como nós receberíamos um cantor que a gente gosta, assim como nós receberíamos uma personalidade qual a gente olha e tem apreço, a gente receba todos os dias na nossa casa. Que tenha uma cadeira separada, que tenha um momento separado. Que tenha um momento de autógrafo, Senhor, que tenha um momento, Senhor, de intimidade. Que tenha um momento de confissão, que tenha um momento, Senhor, da Tua presença. E que nesse momento a gente não atenda mais ninguém, nem o Instagram, nem o telefone, nem o WhatsApp, nem o Facebook. Que nesse momento nossos filhos e filhas, esposo, esposa, possam respeitar, não como um momento religioso simplesmente, mas um momento em que papai ou mamãe está buscando para ser melhor para a nossa casa. Que essa seja, Senhor, a virtude, assim como Obed-edom buscou para dentro da sua casa. Em nome de Jesus, é que eu te peço, pelo meu rebanho, pelos visitantes aqui presentes e pela minha vida. Em nome de Jesus, amém. Amém.